Amém. Amém. O que será do rei Saul? Mas o que o profeta respondeu? Só Deus saberá o que irá acontecer com o rei Saul. Queridos, eu pergunto para você nesta manhã. Davi, com as suas forças, foi convocado a descer ao acampamento aonde estava o rei Saul. Olha só. E ele sabia que ele era o rei Saul. Mas em um momento, o que aconteceu com o rei Saul? A desobediência do rei Saul era muito grande, queridos, a Deus. Ele se tornou um homem prepotente, ele se tornou um homem arrogante, um homem egoísta, um homem que só pensava nele próprio, aonde Deus fez o quê? Deus se deu da presença de Saul. Mas o povo estava ali no acampamento, todo mundo com medo, porque sabia que ali tinha um gigante. Mas se Saul não fosse aquela pessoa egoísta, ruim que ele era, com certeza ele poderia ter o quê? Ter vencido Golias. Mas Deus usou o quê, querido? Apenas um menino. Um menino tranquilo. Quando Davi estava na presença de Deus, o que Davi fazia? Davi precisava matar aquele Golias. Mas Davi invocou o nome de Deus. O que ele falou? Eu vou matar aquele Golias, para que todos saibam que existe o Deus em Israel. Queridos? Davi colocou a presença de Deus no primeiro lugar sobre a sua vida. E simplesmente chegou o dia, todo mundo no acampamento com medo do gigante Golias. Todo mundo se escondendo. Mas ali estava Davi. Por que Davi estava ali? Apenas um menino magrinho, pequeno e mirrado. Mas Deus não via aparência, na verdade. Deus viu o coração. E ali estava ele, chegou o dia. Quando Davi chegou perto de Golias, o que Golias fez? Começou a rir. Como que pode mandar um garoto, uma criança para vir me matar? Mas queridos, eu digo para vocês, onde estou em nome do Senhor Jesus, porque quem tem Deus tem tudo, mas quem não tem Deus não tem nada. E ali foi Davi. Ele simplesmente pegou o que, queridos? Uma pedrinha bem pequenininha, uma corda, e ali ele começou a rodar, a rodar. De repente, aquela pedrinha, ela foi aonde? No meio da testa. E ali, o gigante caiu no chão. E o que você está enfrentando, que você não consegue tirar da sua vida nessa condição? Qual é o gigante que você está enfrentando, que você não consegue tirar da sua vida? Queridos, eu vou dizer algo para vocês. Muitas pessoas batem no peito. Ah, eu consegui uma casa. Ah, eu comprei um carro. Ah, eu comprei um sítio. Ah, eu comprei uma moto. Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz aquilo. Mas onde estão os méritos? O mérito está em nós? Não. Os méritos estão em Deus, em Jesus. O mérito não é nosso. Nós não temos mérito nenhum. Porque a força não vem de nós. O que diz Salmos 27? O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, se levantarem contra mim para comer a minha carne, tropeçarão e cairão. A força não está em nós, a força está em Deus. Os méritos aonde Davi derrubou aquele gigante, não foi pelas suas próprias forças, mas pela força de Deus. Amém. Ele só foi um instrumento nas mãos do Senhor. E eu pergunto para você, pessoal, será que estamos reconhecendo o que Deus tem feito por nós? O que nós estamos fazendo, queridos? Será que nós estamos edificando o nosso Deus nos nossos lares? Porque muitas vezes é muito fácil ser cristão dentro da igreja. Mas será que estamos sendo cristão lá fora, dentro dos nossos lares? Quais são as palavras que você está edificando a sua casa? Está edificando o seu lar? São palavras que constroem ou são palavras que destroem? Será que estamos fazendo culto com nossas famílias, com nossas mulheres identificadas, com nossos filhos, com nosso cônjuge? Será que estamos invocando o nome de Deus, assim como Davi? Davi foi até onde, querido? Tem Golias. Mas todo mundo sabia que Deus estava com Davi. Precisamos todos os dias invocar o nome de Deus, querido. Tudo está sendo destruído nessa terra. Hoje você está aqui, sabe por quê? Porque o Espírito Santo tocou em seu coração para que você esteja aqui hoje nessa manhã. Amém. Porque por nós mesmos não temos força nenhuma. Mas o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Assim como trabalhou na vida de Davi. Davi foi apenas um instrumento na mão do Senhor. Lá fora, as pessoas, os hospitais estão queridos, estão lotados de pessoas nesse momento. Pessoas lutando pela vida para poder sobreviver, mas não conseguem. Ali elas acordam e ficam ali mesmas.
Queridos, o mundo está sendo devastado por tudo que é ruim. Pessoas estão morrendo por quê? Por depressão, angústia, tristeza. Pessoas estão morrendo por ansiedade. Pessoas estão morrendo por causa de drogas. Semana passada eu recebi uma família da minha casa, a família do meu irmão. E a minha cunhada, ela tem uma lanchonete na zona leste de São Paulo. E ela contou para mim que perto da lanchonete dela tem uma biqueira. Eu não sei quantos de vocês conhecem o que é uma biqueira aqui. Queridos, filas imensas para pessoas comprarem drogas. Era crianças, adultos, homens, mulheres, idosos, todo mundo comprando drogas. As pessoas estão desesperadas, queridos. Nós somos um povo santo, sacerdote real, nação santa. Somos um povo livre porque conhecemos a Deus. Amém. Mas as pessoas estão falando, não estão assim, queridos. As pessoas estão perturbadas. Uma mulher espancou uma criança de 7 meses. Vocês estão entendendo aonde nós estamos chegando? E ainda não estamos dando conta do que está acontecendo nesse mundo. Tudo está sendo destruído. Se nós somos um povo livre, sacerdote real, nós podemos fazer a diferença entre o povo de Deus, querido. Pessoas estão morrendo por falta de amor, por falta de carinho, de uma palavra amiga. Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado estão passando por depressão, por angústia, tristeza. E nós não sabemos. Tudo por causa do quê, queridos? Porque precisamos ter oração para essas pessoas. Se o Espírito Santo falar a vocês para que possam orar, ore. Se o Espírito Santo pedir para vocês pregar, preguem. Faça visitas. As pessoas estão sedentas em hospitais, precisando de uma palavra amiga. Eu estive em um hospital, queridos. A irmã Santa que estava doente, muito doente. E lá chegou o quê? Um casal. Irmã, dona Sandra, eu posso fazer uma oração por vocês? Eu falei, por favor. Queridos, a oração faz a diferença. Nós temos que tirar as preocupações da nossa vida e converter em oração. A oração tem muito poder. A oração do justo chega até o céu. Amém. Nós temos que nos apegar a Deus, querido, glorificar a Deus. Ao dormirmos, ao acordarmos, passar o dia em oração com o nosso Deus. Porque as pessoas estão perecendo nessa terra, queridos. Nós conhecemos um Deus vivo. Amém. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que abriu o mar vermelho. Amém. Aquele que fez com que a vara de Arão florescesse. Aquele que deu uma grande nação a Abraão. O Deus que abriu o mar vermelho para que o povo passar. O Deus que libertou o povo, querido, da escravidão do Egito. Nós estamos escravos nesse mundo ruim. O que o Senhor fala para nós? Não ameis o mundo nem que o mundo há, porque o amor para nos estar nele. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém, Senhor. Nós temos, queridos, que falar às pessoas sobre Deus. Um Deus de amor, um Deus de milagre, um Deus que cura. Um Deus que tirou Lázaro, há 4 dias já estava praticamente cheirando mal. Deus tirou Lázaro de dentro do túmulo. Deus curou o roxo. Deus fez que o cego abrir os olhos. Queridos, que Deus que você está seguindo nesse momento. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não posso ficar sem a minha novela. As pessoas dizem assim, mas eu não posso ficar sem aquela roupa. Mas eu não posso ficar sem o meu carro. Eu não posso ficar, eu tenho que fazer isso o tempo todo. As pessoas colocam daí uma coisa. Tem pessoas que ficam assistindo série por 6 horas. Olha só, séries por 6 horas sentado no sofá. Tem pessoas que ficam olhando o celular por 3 horas, querido. Qual a ilusão que você está buscando na sua vida? Queridos, o nosso Deus tudo sabe, tudo ouve, Tudo vê. nada passa despercebido aos olhos de Deus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova, Senhor, dentro de mim o espírito reto e inabalável. Amém. Davi era segundo o coração de Deus, por quê? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Será que estamos levando nossos pensamentos, as nossas falas, os nossos gestos somente a Deus? Querido, Deus está no controle da nossa vida, sabe? Amém. Não tem nada que passe despercebido aos outros. É verdade. E eu pergunto para você, Senhor, será que estamos buscando a Deus com coração de corpo, de mente, de alma? E conhecereis a verdade. Quem liberta? Deus cuida, Deus protege, Deus alimenta e Deus livra. Amém. Queridos, não tem nada que Deus não faça por nós. O que é impossível aos nossos olhos. É possível. O que é impossível aos nossos olhos é possível aos olhos do Senhor. O meu irmão, ele chama Roberto. Ele é o 4º filho, nós somos em 5. Tem o Wilson, que é o primeiro, o Lucas é o segundo, o Rubens é o terceiro, o Roberto é o 4º, eu sou a 5ª. Nós somos nascidos em berço adventista. Queridos, o Roberto, ele sempre prega nas quartas-feiras da igreja de José Bonifácio,
Eu sempre vi o Roberto no YouTube pregando. E de repente eu perguntei para ele assim, falei, Rô, eu chamei ele de Rô, por que eu nunca mais vi você pregando? Olha o que ele falou para mim, queridos. Sabe por quê? Porque eu não quis mais pregar. Eu não quis mais pregar, ele falou. Você sabe o que eu disse para ele, queridos? Assim como você falou não a Deus, ele vai falar não a você. A partir daquele momento, aonde ele não quis mais pregar, a vida dele foi se definindo. Esse rapaz pegou uma bactéria na urina dele e foi para o hospital, queridos, com 30 dias. Por quê, queridos? A desobediência a Deus. Queridos, o que aconteceu com Saul? Saul foi até a guerra. Estava lá. Na ilusão na mente dele, que ele estava com Deus. Mas Deus já tinha se retirado da presença de Saul. Por ser um homem idólatra, avarento, por buscar bruxarias, buscar feitiçarias. Ele tinha na ilusão dele que ele estava com Deus. E ele foi para a guerra. E quando chegou na guerra, o filho dele levou uma lança no meio do peito. E ele gritou, Jonathan! Mas ninguém chegava perto de Saul. Porque ele não tinha. Vocês lembram disso. Mas sabe o que aconteceu? Ele não tinha mais o que fazer. E ali Saul tirou a sua própria vida. Quando saímos da presença de Deus, o inimigo, Satanás, ele quer nos destruir. Destruir a nossa família. Destruir os nossos filhos, o nosso cônjuge. Ele mete o pé na sua porta e entra com tudo, acaba com tudo, devastando tudo. Mas Deus não. Ele veio para dar vida para nós. Amém. Vida em abundância. Amém, louvado seja Deus. Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas que permanecem firmes para seguir. Aqueles que obedecem a Deus, querido, nada tem falta. Mas aqueles que não obedecem, Obrigada. o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. É isso que eu digo a você, pessoal. Aqueles que obedecem a Deus, Deus acrescenta os seus dias. Passamos uma vida inteira achando que por nós mesmos conseguimos alguma coisa. A força não está em nós. A força está em Deus. Se você é privilegiado, se você está aqui nessa manhã de sábado, agradeça a Deus. Porque muitos querem estar no seu lugar. É verdade. Mas não deu tempo. Sabe o que eu vou dizer para vocês? A minha mãe, com 74 anos, a minha mãe levava a palavra do Senhor. Ela colocava 200 folhetos na bolsa dela. Era 5 horas da manhã, a minha mãe estava nas ruas de São Paulo, com 74 anos, entregando folhetos no faróis de São Paulo. Queridos, ele fala tudo posso? Daquele que me fortalece. Se a gente não clamar, se a gente não fizer a nossa parte agora, as pedras irão clamar em cima de nós. Porque Deus vai pedir conta para nós. Porque o que você está fazendo com o seu precioso tempo? Será que estamos pedindo a presença de Deus sobre o nosso lar? Muitas vezes estamos num lar caído, um lar abandonado. A tristeza toma conta do nosso coração. Mas se você está em Deus, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Porque Deus é que opera, tanto querer como efetuar sobre a nossa vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E se você ama Deus, entregue-se a Ele, ajude Ele, converse com Ele. Se tem alguma coisa te preocupando, converta-se em oração. Ore a Deus, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se tem um gigante que está atrapalhando a sua vida nesse momento, dirige-se aos pés do Senhor. Ele é grandioso. Queridos, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o nosso Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Amém. Não tem nada que ele não faça por você. Ele conhece os desejos do seu coração, essa mulher. Assim como Davi, segundo o coração de Deus. Nós temos que pedir, implorar a presença de Deus sobre nossos lares, sobre a nossa vida. Por que muitas vezes nós caímos? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É para Ele que nós temos que direcionar a nossa vida, o nosso coração. Passamos uma vida inteira sem entender o propósito de Deus sobre a nossa vida. O propósito é amar a Deus sobre todas as coisas, porque nada vai fazer por nós. Muitas vezes queremos ser melhores do que os outros, somos pobres, cegos, miseráveis e nus. O que nós somos trapo de imundícia nesse mundo, tudo vai passar, tudo é passageiro. Muitas vezes pensamos assim, mas na minha casa está tudo bem, está tudo maravilhoso, meu filho está bem na escola, meu esposo está bem no meu trabalho, está tudo certo, maravilhoso. Não, queridos. Lá fora as pessoas estão perecendo. As pessoas estão morrendo. As drogas estão
tomando conta dos nossos jovens. Por quê, queridos? Aonde está o nosso pensamento? O que você anda falando? O que você anda se alimentando? Nós não temos outro caminho, querido. O nosso caminho é dele, Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Queridos, eu vou te contar uma pequena história nessa manhã. Tinha um homem que ele foi convidado a carregar a sua cruz. Ele foi convidado a carregar a sua cruz. E colocaram a cruz no ombro desse rapaz. Mas ele precisava chegar até o topo, até o paraíso. E esse homem na caminhada, ele começou a caminhar, mas chegou um certo momento da caminhada dele, os ombros dele estavam cansados, já estavam cansados. O que ele pensou? Eu simplesmente vou cortar um pedaço da cruz. E aí ele cortou o primeiro pedaço da cruz. E ele começou a caminhar novamente. Mas em certo momento da caminhada, ele sentia que as suas costas doíam muito. Porque ele pensava, essa cruz está muito pesada. Eu não estou conseguindo carregar a cruz. O que ele fez? Ele cortou mais um pedaço da cruz. E ele continuou a caminhada. Porque ele queria deixar a cruz mais leve. E ele continuou a caminhada. Mas quando estava chegando, ele sentiu os pés dele cansados. Mas os meus pés estão cheios de calos. Meus pés estão o quê? Estão doendo. O que eu vou fazer novamente? Pela terceira vez, ele cortou o pedaço da cruz. E quando ele estava chegando lá em cima no topo, ele via as pessoas passarem por ele, carregando a cruz normalmente. Mas quando chegou a um abismo, um precipício, as pessoas colocavam a cruz para poder passar por cima delas. Todo mundo que estava com a cruz colocava a cruz e conseguia passar. Mas ele não. O que ele fez? Ele simplesmente cortou o pedaço da cruz. E ele pensou, mas como que eu vou conseguir passar? E ele tentou de alguma forma, vamos tentar colocar a cruz de um jeitinho para que as pessoas consigam passar nela. E o precipício lá embaixo, todo mundo estendeu a cruz e passava, como se fosse o quê? Uma ponte. Mas ele havia cortado o pedaço da cruz. Queridos, no momento onde ele deu um jeitinho para colocar a cruz, ele pisou em cima dela. E quando ele pisou em cima dela, o que aconteceu com aquela cruz? Ela simplesmente caiu no abismo do precipício. E eu pergunto para você nessa manhã: aquele que vier até mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Me siga. Queridos, será que nós estamos cortando a nossa cruz? Será que estamos orando pelo nosso próximo? Será que estamos ajudando as pessoas que precisam? Será que estamos fazendo oração com nossos filhos, com o nosso cônjuge? Porque muitas vezes falamos assim, mas o meu filho não tem jeito. Mas meu esposo não tem jeito. Estamos reclamando o tempo todo. Mas não colocamos os nossos joelhos em oração para conversar com Deus. Eu sempre falo, queridos, nas minhas pregações, que não tem nada que Deus não faça por nós. Querido, Jesus, ele não cortou a cruz. Tinha um homem chamado Simão Sirineu, aonde Jesus, ele estava carregando a cruz. Ele já estava cansado, porque bateram muito nele. Ali ele já estava cansado, porque as pessoas cuspiram nele, chutaram nele. Mas de repente apareceu um homem no meio do caminho. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Simão Sirineu. Mas o guarda-romano falou assim, olha, leve a cruz dele. Jesus já estava cansado, ele foi surrado demais. Ele já estava cansado. E naquele momento, aquele rapaz, ele falou assim, não vou carregar a cruz. O que ele fez? Ele segurou a cruz de Jesus. Mas eu vou contar para vocês, antes da minha história. Jesus se abaixou naquele momento para entregar a cruz a Simão Sirineu. Mas Jesus falou algo no ouvido daquele rapaz. Mas antes disso, eu vou perguntar aqui, quem conhece a história da irmã Sandra? Tem alguém que conhece a história da irmã Sandra? Não. Então eu vou contar no final o que Jesus falou para mim. Eu vou contar a história agora. Eu vivi em São Paulo por 22 anos. São Paulo é a terra da garoa, como todo mundo sabe aqui. Ali as pessoas estão ligadas em 250 volts, vamos falar assim. Ali as pessoas vivem igual zumbis. As pessoas muitas vezes não dormem, ficam dia e noite acordadas. E foi ali que eu vivi muitos anos da minha vida. O meu esposo, ele trabalhava como entregador de pão. E essa história foi muito, queridos, foi 3 anos trabalhando. Mas quando chegou um momento da nossa vida,
Achei que já não aguentava mais, mas já não aguentava mais. Porque São Paulo é pessoas correndo para cá, é pessoas correndo para cá. E nós decidimos pedir a Deus que nos tirasse daquela época. Queridos, fizemos 10 dias de oração com Deus. Preste bem atenção. 10 dias de oração com Deus. E ali começamos a clamar a Deus que nos tirasse de São Paulo. Porque ele já estava muito cansado e nós queríamos sair de São Paulo. Depois de 10 dias de oração, meu esposo ele era o primeiro diácono da igreja do Conjunto José Bonifácio. E ali ele chegou na igreja para a igreja no domingo à tarde. Quando ele foi abordado por um rapaz, perguntou assim: irmão, o senhor está procurando uma casa para comprar? Ele falou assim: isso mesmo. E nisso, ele falou assim: olha, eu tenho uma casa para vender. Esse rapaz falou para ele. E meu esposo perguntou: aonde? E ele falou assim: em Caldas Novas. Queridos, prestem bem atenção nessa história. Quando meu esposo chegou em casa, eu falei assim: amor, você se lembra que em oração o tempo todo pedindo a Deus? Eu falei: sim, sei. Deus respondeu as nossas orações. Eu falei: o que acontece? O rapaz perguntou se eu estava precisando comprar uma casa em Caldas Novas. E eu falei que sim. E ele nos convidou a conhecer a casa dele. E nós viemos conhecer aqui em Caldas a casa desse rapaz. Queridos, como Deus é grandioso em tudo o que Ele faz. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, quando eu cheguei em São Paulo, Deus nos deu capacidade suficiente para a gente poder comprar a casa à vista. A minha felicidade tomava conta do meu coração. Você imagina, irmão, você estava feliz. Muito feliz. Mas ao mesmo tempo, eu estava chorando. Eu vou contar para vocês agora. A irmã Sandra aqui tinha sonhos. Eu sonhava, a escuridão vinha me buscar, as trevas, mas ela não conseguia me levar. Olha só. Eu sonhava que a escuridão vinha me buscar, as trevas, mas não conseguia me levar. Até que nós, com a graça de Deus, o tempo passou, e nós conseguimos, o Senhor abriu o mar, nós conseguimos passar de São Paulo, 13 horas de São Paulo, a Caldas Novas. E tudo estava indo muito bem, chegamos aqui em Caldas, mas, queridos, nem tudo são flores. A irmã Sandra aqui, eu tinha um vício. Eu era muito compulsiva. Um vício que estava acabando com a minha vida e do meu esposo. Queridos, você sabe que aqui em São Paulo, cada esquina tem um shopping. O meu vício era comprar. Eu comprava tudo aquilo que não precisava. Eu tinha coisas da minha casa e começava a encaixotar. Tudo porque a minha compulsão era tão grande de comprar. Eu muitas vezes precisava, eu poderia ficar sem comer, mas não ficava sem comprar. O meu esposo trabalhava autônomo e estava pegando dinheiro da semana. O que eu fazia? Eu pegava o dinheiro da semana e gastava em coisas como roupas, sapatos, perfumes, utensílios para casas. Eu saía comprando tudo e muito mais, sem necessidade nenhuma. Era o que eu fazia. Até que chegou um dia, eu já estava aqui em Caldas, eu pensei: por que não voltar a comprar? E voltei a começar a comprar novamente, sem necessidade nenhuma. Até que um dia, eu escutei uma voz no meu ouvido dizendo assim: chega, Sandra, para! Eu não parei, eu nem quis saber. Chega, Sandra, para! Eu não parei, queridos. Sabe o que aconteceu com a irmã Sandra aqui, queridos? Eu fui dormir. E do nada, quando eu acordei... Ah, vocês se lembram de Saulo? Saulo, ele era o perseguidor dos cristãos. Vocês se lembram disso? E quando Saulo estava indo matar os cristãos, o que aconteceu? De repente veio uma luz muito forte em cima de Saulo. Ficou cego. E ele ouviu a voz dizendo assim: Saulo, por que você me persegues? E perguntou: mas quem está falando comigo? Assustado. O Senhor respondeu: sou eu, Saulo, Jesus. Queridos, eu e irmã Sandra, naquele momento, eu fui dormir quando acordei. Acordei com um pequeno carro debaixo do meu pé. Mas tinha apenas um carro. E de repente aquele pequeno carro começou a abrir como se fosse um buraco pequeno. Até que meu esposo me viu mancando em casa e perguntou: por que eu te levo ao hospital? Eu falei: quero. E o médico passou para mim uma pomada. Olha, dona Sandra, essa pomada vai curar você, vai fechar esse buraco que está no seu pé. O buraco era pequeno. Mas até então eu acreditei no que o médico disse para mim. E cada dia que passava, aquele buraco estava cada dia mais aumentando. Até que eu decidi por mim mesma parar de comer. Eu comia giló, berinjela e repolho. Era apenas a comida. Só que cada dia que passava, o meu corpo ia enfraquecendo cada vez mais, meu corpo ia enfraquecendo. Até que cheguei no meu professor, agora eu sei que vai me curar. Você sabe? Você sabe que vai te curar? Eu falei: sei. Queridos, olha a minha desobediência a Deus.
O que vai me liberar é argila. Ele falou, argila? Ele foi até a casa de produtos naturais, comprou um saco de argila e ali começou a passar no meu pé. Mas cada vez que ele passava no meu pé, queridos, preste atenção agora, criava bolhas no meu pé. Aonde aquelas bolhas estouravam, e elas começaram a fazer buraco dentro do meu pé. Queridos, ali eu já não mancava mais. Eu já comecei a me arrastar dentro de casa. E um dia ele chegou do trabalho e falou assim, você quer que eu passe novamente a geração? Eu falei, quero que você passe. Mas ele falou dele e falou assim, olha, eu preciso falar algo para você. Algo muito importante para você. Eu falei, pode falar. Algo muito sério. Queridos, sabe o que ele disse para mim? Eu acho que eu vi alguma coisa mexendo dentro do seu pé. O quê? Eu acho que eu vi alguma coisa mexendo dentro do seu pé. Queridos, a irmã Sandra, preste bem atenção. A irmã Santa estava se decompondo. Viva! Tudo porque eu não vi a volta do meu Deus. Tudo por causa da minha desobediência a Deus. Os vermes, aqueles que comem carniça, aqueles que comem lixo, eles estavam comendo meu pé comigo viva. Eu não acreditei no que aconteceu comigo. Naquele momento eu falei, chega, Sandra, para, me leva para o hospital. Queridos, quando eu cheguei no hospital, sabe o que fizeram comigo? Me colocaram dentro de um quarto, escuro, isolado dos outros pacientes. Tudo por causa da minha desobediência a Deus. Quando foi na sexta-feira, isso chegou no sábado. Quando chegou no sábado, pela manhã, eu fui transferida do hospital UPA, aqui de Caldas, para o hospital do pai. Quando o doutor me viu, o doutor Hortêncio, eu não sei quantos vocês conhecem, em Caldas Novas. Ele falou, Sandra, o que fizeram com você? Querido, eu cheguei com glaucoma das vistas cega. Eu cheguei com anemia profunda, os meus rins parando e totalmente podre. Porque eu não via a voz do Senhor. O Espírito Santo queria falar comigo. E vou dizer para vocês essa manhã, aqueles que obedecem a Deus, nada tem falta. Deus prolonga seus dias na terra. E vou dizer para você, o hospital do pai não teve condições, recursos para cuidar de mim. Sabe o que fizeram comigo? Me mandaram ao hospital em Tubiara, 1 hora de Caldas. Quando eu cheguei em Tubiara, lá eu lembrei do sonho que Deus me deu. O hospital era tudo escuro. Lá eu lembrei. A irmã Sandra aqui foi preparada. 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Sabe para onde eu fui, querido? Ao centro cirúrgico. E quando a irmã Sandra chegou na crise, olha, eu vou dizer a vocês, Deus me deu uma sanidade tão grandiosa, os olhos bem arregalados, para saber tudo que ia acontecer comigo naquele momento. Mas o Senhor falou na palavra, ainda que mudasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está aqui. Queridos, eu vou dizer para vocês, eu achava que não tinha mais jeito para minha vida. Eu achei que eu ia ficar. Naquele momento, querido, o Senhor falou para mim, Sandra, não temas. Porque eu estou contigo, filha, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém. Queridos, a serra elétrica foi ligada. A serra elétrica foi ligada dentro do meu centro cirúrgico. Não sei para vocês, queridos. Não desobedeça a Deus. Renuncie tudo aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Creia, Senhor, creia no Senhor. Porque será salvo tudo em sua casa. Amém. E vou dizer para vocês, naquele momento, aonde eu tomei a hack, da perna para baixo, da barriga para cima, eu estava totalmente acordada para saber o que ia acontecer comigo. Foi quando, naquele momento, a doutora segurou minha perna e eu vi. E aí a serra elétrica passou. A serra elétrica passou na minha perna. E eu olhei aqui. Queridos, vou dizer para vocês essa manhã. Eu sempre digo nas minhas explicações, você acha que você tem problemas? Você acha que tem dificuldades? As pessoas estão falando por falta de uma oração. Se o Espírito Santo dizer para você, olha, visite, as pessoas precisam ser visitadas. As pessoas precisam de oração, de amor. Não podemos sair da presença de Deus, porque o inimigo quer nos destruir.
Ele veio para matar e roubar. Mas o Senhor não. O nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Amém. E naquele momento, queridos, Deus tirou toda a podridão da minha vida. A minha prepotência, o meu orgulho, a minha vaidade. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém. Louvado seja Nós Deus. sabemos, querido, só sabemos o agora aqui. Porque o depois não pertence a nós. O depois só pertence a Ele. O Criador dos céus e da terra só pertence a Ele. Não importa se está sol, se está chovendo, se está frio, se você está triste, se você está caído, não importa. Busque a Deus enquanto você pode se achar. Amém. Queridos, o tempo é agora, não há tempo. Deus está no controle da nossa vida. O nosso lugar, a nossa morada não é aqui nesse mundo ruim e maldito e cruel, aonde pessoas matam pessoas. Pai contra filho, filho contra pai, está tudo sendo destruído nessa terra. E achando que tudo está perfeito, não está perfeito. E guardarei as minhas palavras, queridos. E a palavra que libera. Busque quanto você pode se achar. Amém. Peça para Deus, converse com Ele. Ele quer ouvir a sua voz essa manhã. Senhor, me cura. Faça um milagre em mim. Amém, Senhor. Eu quero ser um vaso da mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Amém, Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque agora que nós estamos vivendo, não sabemos isso. Depois pode ser tarde demais. Perdoe, ame, ajoelhe-se. Converse com Deus, abraça seus filhos, diga: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Diz ao seu amado que você o ama, que você se importa. Queridos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém. E vou dizer para vocês essa manhã. Você sabe o que Jesus disse àquele homem chamado Simão Sirineu? Queridos, presta atenção. Salva a tua família. E eu digo para vocês essa manhã. Salva a tua família. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único e verdadeiro Filho. Ele não precisava fazer isso. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Confie naquele que escreve teus dias. Porque é impossível aos nossos olhos. É possível aos olhos do Senhor. E Ele fala: aquietai-vos e saber se eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será será contra nós? Se eu tenho um sonho louco, meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os sem ter pecados nenhum, para morrer pelos nossos pecados. Se Ele fez o sacrifício por nós, Ele não desistiu de nós. E eu creio que nós não desistiremos dele. Amém. Porque a última palavra que Ele dá é não. Amém, Senhor. E eu creio no poder dele para cada família que está aqui hoje nessa manhã. Queridos, entregue-se a Deus. Não importa o que você está vivendo, não importa a sua tristeza, não importa o que você está vivendo. Entregue-se a Deus. Entregue a sua vida, da sua família, dos seus filhos. Confia nele e o mais importante. Amém. Dos céus e da terra. Aqui nós estamos, Senhor Deus, na sua santa presença. Obrigado, meu Deus. Porque o Senhor tem cuidado de nós fielmente todos os dias da nossa vida. Senhor Deus, agora iremos para o nosso lar. Nos acompanhe, Senhor.
porque não somos nada sem Ti. Somos apenas trapos de imundícia, somos pobres, cegos, miseráveis e nus, e totalmente dependentes do Senhor sobre a nossa vida, Senhor Deus. Não nos deixe sozinhos, Senhor Deus, porque sem Ti nós não somos nada. Mas com o Senhor nós temos tudo, Senhor Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor opera tanto querer como efetuar sobre a nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E eu creio no Seu poder para a nossa família aqui no Brasil. Que nós possamos amar, perdoar, Senhor, fazer somente a Sua vontade, não a nossa, mas a nossa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, Senhor Deus, dentro de nós um espírito reto. Que nós possamos ter um sábado abençoado, Senhor Deus, mas que seja primeiramente, ó Pai, na Sua santa presença. Fique conosco. Obrigada, meu Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor faz e tem feito sobre nós. Que não há merecimento em nós, Senhor Deus, mas te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.